Olá, internauta que nos acompanha. Vamos a mais um programa Lições de Caminho, onde nós vamos analisando, na verdade, procurando despertar para a importância das reflexões do Espírito Caminho. Nós já passamos por algumas obras dele e agora nós estamos na obra Nos Passos da Vida Terrestre. Hoje vamos tratar do capítulo 11, um título muito importante: Ante o Desassossego Social. Eu gostaria de começar lhe dizendo, internauta amigo, que esse texto é de leitura mais do que impositiva. Ele trata do quadro atualíssimo que estamos vivendo. E para nós que morejamos na sociedade, no movimento espírita, nós que estamos ligados às casas espíritas, que temos família, que lidamos com jovens, essa lição é muito importante. E nós que estamos inseridos na sociedade. Porque o Espírito Caminho vem nos propondo reflexão bastante profundas e nos mostrando o quadro que estamos vivendo hoje, que ele chama de visão de um quadro aturdente, onde ele nos lembra que nós não devemos permitir os desatinos, né? Descoroçoamentos, tristezas, achar que estamos abandonados, porque há razões para nós estarmos no planeta nessa hora. Há motivos pelos quais nós estamos encarnados nesse momento. Há leis que regem os nossos destinos e que nos colocam aqui agora. Então, ele já propõe a reflexão para eu ter um pouco de paz e eu me perguntar, eu estou aqui por alguma razão. Quando eu começo a olhar por esse ponto, eu já alivio um pouco a pressão. Talvez eu não saiba o porquê, mas há um porquê. Se eu sei que Deus é perfeito, né, que é a causa suprema de todas as coisas, eu sei que é um porquê de eu estar aqui. Então, eu já não agasalho a tristeza, a angústia. Eu já não agasalho a revolta. E isto me alivia. E eu passo a ser proativo. O que eu tenho que fazer, então? Entender o que está ocorrendo. E uma das coisas que está ocorrendo, o Espírito Caminho diz, é a ausência de nobreza de sentimentos. Perdemos os sentimentos nobres. Deixamos tornar piegas determinados sentimentos, como o do amor, né? O uso adequado da liberdade, a civilização, a postura civilizatória, né? Então, nós acabamos nos escondendo. Muita gente está se escondendo atrás desse termo. Usa-se o termo, você tem que ser civilizado. Mas você vê que a postura da pessoa no dia a dia, no desempenho das suas funções, não é de nobreza de sentimentos, é para atender o interesse pessoal. Muitas vezes para se projetar como alguém que marcou época, que marcou a sociedade. Eu fiz um planejamento, um plano. Então, falta nobreza de sentimento. E aí, quando falta nobreza de sentimento, nós vamos vendo que os pais e filhos, diz o Espírito Amigo, estão envolvidos em atitudes extremas de violência. Os pais não estão abrindo o caminho de uma vivência mais coerente com os filhos, né? A materialista, e ele começa a adentrar por esse caminho, vai levando os pais a não mostrar aos filhos os objetivos sérios da vida, alinhados com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele adentra a operação nefasta do materialismo nos dias de hoje, que vem destruindo tudo que nós temos pela frente. Ele diz, o materialismo penetrou o seio das instituições religiosas, todas elas, inclusive o espiritismo, passaram a ser governadas, essas instituições, pelo espírito de astúcia, de engodo, de exploração sentimental, de irracionalidade e quase tudo que se costuma buscar nas casas de fé. E as nossas posturas são materialistas. Aquilo que a gente fala, exterioriza, vem do coração e é materialista. Eu falo porque eu não acredito que tenha vida após a morte, que Deus não esteja conosco, que Jesus não esteja conosco. E eu vou alimentando os nossos filhos, criando para se dar bem na vida, todos os passos.
não levo os filhos para evangelização, não vou ao centro espírita porque eu tenho jantar, eu tenho atividade, eu estou cansado, estou cansada. Tudo isso não abre espaço na minha agenda para a formação moral dos nossos filhos. Talvez eu tenha tempo para muita coisa, e nós temos visto pais e mães com tempo para muita coisa. Tempo para ir no salão de beleza, tempo para ir sair com os amigos, para reunir com as amigas. Semanalmente eu tenho chá com as amigas, eu tenho o encontro com os amigos, futebol com os amigos. Ah, Marco, mas então eu não vivo. Sim, quando você tem filhos. Numa época que estamos vivendo hoje, fica mais difícil ter todas essas atividades. Alguém que educou 3 filhos é que está falando. Então eu apresento o materialismo para eles, e não os valores morais. E vem ainda, eles nos alertam que esse materialismo é alimentado pelas mídias, pelos incentivos ao equívoco, pela destruição da família, dos relacionamentos humanos, né? A família vai sendo colocada em segundo plano. Então, ele nos chama para a necessidade de nós trazermos de volta os sentimentos nobres que são alicerçados pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho que está colocado no Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, é um texto muito sério, traz muitas reflexões. Dá uma passadinha lá, vê se você gosta. Jesus conosco sempre.